Larguei o seminário. É meio doido fazer isso aqui dessa maneira, virtualmente. O Daniel veio com um projeto intenso. Eu não vou me poupar. Daniel, queria saber primeiro como surgiu a ideia desse roteiro, né? E como que foi contatar esses atores para fazer parte do filme. Cara, a ideia do filme surgiu do desespero de estar vivendo uma pandemia mundial, entendeu? Eu estava em casa, assim, dentro de casa. Quando começou a pandemia, eu moro sozinho, né? E eu estava na minha casa sozinho. Chegou um momento que ficou muito barra estar aqui, e eu voltei para casa dos meus pais. E eu percebi que muitas pessoas estavam fazendo esse movimento, ou de estar em casa com suas famílias, ou de estar retornando assim para próximo às suas famílias e tal. E aí, de dentro de casa, eu tive essa sacada assim de caramba, tá tendo a família está sendo a minha base agora nesse momento, mas no nosso país está se falando muito nessa coisa de família tradicional brasileira. A essa altura do campeonato, isso virou um debate. Então eu pensei, cara, eu adoraria nesse momento poder fazer uma peça. Eu adoraria poder fazer álbum de família do Nelson Rodrigues. Eu acho que o teatro agora seria uma grande resposta nesse momento, a gente olhar para a obra do Nelson Rodrigues e falar sobre isso que está acontecendo agora. Só que eu não posso fazer teatro. Teatro é uma aglomeração, isso não pode acontecer. Então foi quando eu tive esse insight, cara, eu acho que a gente podia se reunir e fazer a tentativa dessa peça de longe com as nossas próprias famílias. Atores e atrizes, né, um elenco com seus próprios familiares tentando fazer esse espetáculo, e isso acaba sendo um filme, dentro de um momento em que a gente estava enlouquecendo. E isso, durante um momento, fez com que a gente conseguisse respirar um pouco, sabe? A gente continua vivendo uma pandemia, a gente continua, continua tendo notícias horríveis diariamente. A gente vive num país fascista, com um governo que odeia a cultura, que não dá incentivo à arte, que não dá incentivo à educação, que não dá incentivo ao meio ambiente. O mundo parece que está caminhando rumo ao fim da humanidade. E se a gente para pensar nessas coisas, a gente não consegue respirar. Então, eu acho que o respiro possível é a arte, é a cultura. E vocês trazem essa peça do Nelson Rodrigues, que ela é um pouco polêmica, né? Ela traz uns temas que talvez hoje em dia não seriam aceitos, né? Como que você vê esse movimento de tentar mudar uma obra que é clássica, sabe? Cara, eu acho que esse lance que é uma pergunta que eu me faço, assim, que é possível a gente julgar um autor pelo crivo do nosso tempo? Essa é uma pergunta que eu me faço. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente também não pode pegar os clássicos e eliminar o nosso tempo. Essa que é a questão. O nosso tempo, ele existe, e existem avanços, existe o progresso, existem reflexões, mas os clássicos, eles são os clássicos por um motivo. Eles tratam da alma humana, de uma essência humana, de uma forma fundamental. Então, eu acho que, na verdade, esse exercício que a gente faz no filme, de pegar e jogar a obra e debater ela de diversos pontos, eu acho que isso é o que mais me estimula. Esse moleque, não sei nem se ele conhece Nelson direito. Se a gente passar uma régua nos clássicos, não vai sobrar nenhum. Agora, qual vai ser o nosso ponto de vista para a gente montar essa obra? E, Daniel, você trouxe essa peça específica do Nelson Rodrigues, né, que fala bastante da família tradicional brasileira e uma certa hipocrisia, né, em torno disso. Você trouxe essa peça específica também para discutir esse tema, pensando no que está acontecendo no país? Eu não quero ficar citando nomes, mas assim, a gente já vem à minha cabeça 70 episódios recentes, assim, de pessoas que estão presas, né? Inclusive uma que foi condenada agora na Câmara dos Deputados. São pessoas que se elegem falando em família tradicional brasileira e que são pessoas horríveis, pessoas perversas, psicopatas, né? A gente está numa situação assim, de uma hipocrisia que parece que é a essência do nosso país, é construída
nessa hipocrisia, né? É muito fácil também a gente apontar e falar esse país, não sei o quê, mas como é que a gente traz para a gente? Como é que eu percebo essa hipocrisia em mim? Porque é muito fácil olhar e falar assim, caraca, essa peça de primeiro relance, e falar que loucura esse pai que é tarado na filha, e a mãe que é não sei o quê, e essa família disfuncional e que tem um véu de uma família tradicional e que é como o Sábato Magaldi fala, né, a primeira família do Brasil e tal. Primeiro você dá uma distanciada. Se você respira, você fala, cara, mas isso parece uma coisa que a gente vê no nosso país. E se você respira, você se vê ali. Porque isso é a gente. E aproveitando que a gente está falando da cultura, né, no Brasil, como que você enxerga atualmente o momento do cinema brasileiro? Cara, existem cineastas geniais, entendeu? Tem coisas incríveis. A Anitta acabou de ir para Cannes, né? Com um filme. A grande loucura é isso. A gente tem cineastas incríveis, na minha opinião, um cinema que é o melhor cinema do mundo, com as maiores atrizes, os maiores atores, os maiores atuantes. A gente tem o melhor cinema com a maior potência, porque a gente faz esse cinema apesar das maiores adversidades. E agora, cara, não é nem desmonte o que está acontecendo. Agora as coisas estão sendo metralhadas mesmo, né? As pessoas têm orgulho em dizer que estão acabando com a cultura. E é uma doideira, porque um país, as pessoas que se dizem patriotas, né? Um país, ele se identifica como nação pela sua arte, pela sua cultura, né? Não é pela soja, né? Então, eu acho que o momento do cinema é um momento terrível, é um momento que a Cinemateca está pegando fogo, é uma contradição. Esse país é essa eterna contradição, né? Enfim, é uma família bem tradicional.